Alô, galera, Vasquenares aqui, Marcelo falando. Sempre que eu posso, sempre que tem uma pergunta complexa, né? Que é mais que complicado, já falei isso aqui. Eu vim aqui e respondo, opino sobre um comentário de um inscrito meu, né? Aqui no YouTube, que eu tenho 6 mil e pouquinho só, no TikTok 7.600, no Kawaii 7.900 e tal. E esse comentário foi no TikTok lá, né? Não vou lembrar o nome do rapaz, mas é de hoje lá. Quem for ao meu TikTok, verificar lá os vídeos que eu postei hoje, né? Ele fala lá o seguinte, olha, se o Pedrinho se importa com o Vasco, aspas pro cara, né? Acho que é Renato alguma coisa, Renato Soares, não lembro agora. Tá lá no TikTok, né? É público, tá lá. Aspas, se o Pedrinho se importa com esse Vasco, com o Vasco, retire essa ação contra a 777 e se empenha na venda da nossa SAF. O associativo não tem mais saída, fecha aspas, né? E aí eu perguntei para ele, que ação, né? Para poder pensar aqui numa resposta. Como ele não respondeu, né? O TikTok não é uma rede social tão rápida quanto é o YouTube, acho eu, creio eu. E ele pode estar falando, de repente, sobre a ação que deu o controle acionário definitivo ao Vasco, o associativo, né? Na Vasco SAF. Não tem mais como. Não tem mais como. Quer dizer, teria até como tirar, né? Eu não sei se houve recurso disso, mas foi definido aí o controle para o Vasco. Eu não verifiquei se houve recurso da 777 dessa decisão, mas hoje o Vasco tem um controle acionário definitivamente, né? Essa ação que você quer que tire, é a arbitragem que você quer que tire, para o Vasco deixar de auferir os ressarcimentos que a 77 deve ao Vasco, né? Perdendo os 31% integralizados, sendo impedida de aportar 39%. É isso que você quer que haja por parte da 777, né? E que se empenha na venda da nossa SAF. Eu costumo comentar aqui com calma, porque tem muita gente que não está nem aí para isso, não tem saco, não tem mais vontade de porra nenhuma, abandonou o barco, ou então está prestes a abandonar, né? O Vasco hoje é a SAF. Outro dia eu critiquei um canal lá do Vasco, que ele disse que tinha que acabar com a SAF, né? Tinha que eliminar a SAF. Então, gente assim, a gente tenta começar a dizer como é que são as coisas, né? Dar o beabá. Se o Vasco for eliminar a SAF, o Vasco morre, porque o Vasco já é SAF. Inclusive, o Vasco está brigando para não falir. A SAF está em recuperação judicial. E se empenhar na SAF como? Como seria se empenhar na venda da SAF, melhor dizendo, né? Hoje, qualquer tipo de venda, alienação, tem que passar oficialmente pela batuta da magistrada, Sua Excelência, da vara empresarial lá da recuperação judicial. Ela tem que autorizar, ela tem de autorizar. Por quê? Porque ela hoje está gerindo crédito de gente que o Vasco deve, né? Por isso a recuperação judicial, plano de credores, está naquela fase que eu falei de habilitação de novos credores e impugnação por parte de alguns e tal, dos valores e tal. Inclusive o Salgado pode impugnar, o presidente lá, o dono do passe do Adson pode impugnar, a gente já falou sobre isso, né? Mas como assim vender agora a SAF? Primeira coisa, teria que, olha, eu tenho aqui um comprador, o nome dele é Zuckerberg, o Facebook quer comprar o Vasco, né? Teria que perguntar a magistrada com o plano do Zuckerberg, né, entrando no lugar do Vasco, da Vasco SAF, entrando no lugar também da 777. E deveria ter aqui a essência dela, a autorização.
Porque hoje, enquanto houver arbitragem, né, não tiver resolução de quem tem, de quem deve o que para alguém, se os contratos serão rescindidos, quanto vai ficar para cada um, não tem conversa. Hoje, qualquer venda que aconteça tem que ser Vasco, associativo, né, controle acionário, a 777, que tem integralizado 31%, possibilidade de aportar mais 39%, vai ser discutido na arbitragem isso aí. E o terceiro, o Zuckerberg, que venha a comprar o Vasco. E ainda a autorização da magistrada, para que saia a 777, né, e que entre o Zuckerberg, né, sai 777, que entre o Zuckerberg. Numa ação ajuizada, isso chama-se sucessão processual, né? Um polo sai, um polo é modificado, os nomes são modificados num polo, né? Ativo, passivo e tal. E deve estar em litisconsórcio, 777 e EICAP, né? E ainda tem a Lindenhall, que tem que dizer, olha, eu tenho 31% aí bloqueado dessa brincadeira aí. Então, o Zuckerberg teria que conversar com o Vasco, porque é o controlador acionário, conversar com a 777, conversar com a Lindenhall e conversar com a magistrada. Olha a complicação disso. E os caras querem que haja venda agora rapidamente. Zé Colmeia, Flávio Dias, tem uma galera aí exigindo a venda, né? Cagaram a porra toda, o Vasco tinha 100%, hoje tem 30%, né? E tem uma tal de conta aí, né? Isso aí nunca mais foi falado, né? Uma conta que foi criada, que a 777 bancava valores do Vasco e tal. Tem execuções contra os 30% das ações da Vasco SAF, do associativo na Vasco SAF, né? Então cravar que o Vasco tem 30% hoje, talvez possa ter menos, porque tem gente que ajuizou ação pedindo garantia nas execuções, não dizendo execução, e o Vasco deu garantia às ações da Vasco SAF ou o exequente pediu as garantias das ações da Vasco SAF na questão judicial. Então olha a complexidade aí, né? Então esse meu inscrito lá do TikTok, se o Pedrinho se importa, o Vasco retira essa ação contra a 777. Qual ação? Arbitragem? Tal, né? E a cautelar que foi ajuizada está junto com a arbitragem, né? Não pode, né? Perderia a validade e tal. Está estabilizada, né? Com a mudança do CPC, está estabilizada. Então, muita complexidade. Não é um momento para discorrer mais. Já tem 8 minutos, né? Então, não é tão simples assim. O que o Vasco tem que fazer agora é resolver a questão, conseguir que a recuperação judicial seja iniciada, para aí sim, se quiser, né, vender alguma parte, né, e tal, mostrar, olha aqui, ó, tem uma recuperação judicial aqui, tem um magistrado que diz que eu devo só de A a Z, né, não devo de A a Z 2 vezes, só uma vez de A a Z e tal, valor tal, tempo de pagamento tal, prazo de pagamento tal. Vamos negociar aqui, que entrar no lugar da 777, 777 quer, Lindenhall, vamos fechar aqui, né? E isso tudo teria que ser depois da arbitragem, dando ganho de causa para o Vasco, né? Que aí não precisaria de 777 aquecer nada, ou durante agora a arbitragem com a aquiescência da 777. É complexo, né? Mas aos pouquinhos a gente vai falando aqui para não ficar muito enfadonho. Não, um inscrito que quer saber de resultado, quer saber de brasileiro, né? Copa do Brasil, e eu também quero, né? Mas eu, quando posso, dou aqui a pinceladinha para não ficar um canal tão chato, ranzinza, como aqui o Vasco Análise. Se gostou dos comentários, inscreve aqui no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer receber meus vídeos. Quando forem ao ar, Vasco Análise, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.